partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Planalto informa a Polícia Federal que Moro não assinou exoneração de Valeixo. Em ofício enviado à Polícia Federal, a Secretaria-Geral da Presidência informou que o ex-ministro da Segurança e Justiça, Sérgio Moro, não assinou o ato de exoneração do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo. Quando a exoneração de Valeixo foi publicada no Diário Oficial, no dia 24 de abril, o nome de Moro e do presidente Bolsonaro apareceram como responsáveis pelo ato. Moro, que se demitiu no mesmo dia, disse que foi surpreendido pela exoneração e que não havia assinado o ato. Mais tarde, o Planalto republicou a exoneração sem a assinatura do ex-ministro. A PF, a Secretaria-Geral, explicou que publicar no Diário Oficial o nome do ministro responsável pelo órgão é a praxe do governo e que a assinatura física é colhida depois. O esclarecimento foi prestado dentro do inquérito que investiga a denúncia de Moro de que Bolsonaro interferiu na corporação. A Secretaria-Geral disse também que não houve qualquer objetivo deliberado em fazer parecer que o ato havia sido assinado por Moro. Ao contrário, a área técnica apenas seguiu a praxe. O estopim para a saída de Moro do governo, segundo o ex-ministro, foi a demissão de Valeixo, seu homem de confiança. A Polícia Federal fica sob a alçada do Ministério da Justiça e o nome de Valeixo foi levado para o comando da corporação por Moro no início do governo Bolsonaro. Moro disse que o presidente tentava trocar a direção-geral da PF desde agosto de 2019. Segundo o ex-ministro, ele dizia a Bolsonaro que não se opunha à troca no órgão desde que fosse apresentado um fato que indicasse incompetência ou má-fé de Valeixo. Segundo Moro, Bolsonaro não apresentou a justificativa. O ex-ministro disse ainda que o presidente demonstrou em conversas preocupação com inquéritos em andamento. Moro não especificou quais. Bolsonaro ri ao ouvir comentários sobre operação contra Witzel e dá parabéns à PF. O presidente Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal nesta terça-feira e riu ao ouvir um comentário de um apoiador a respeito da operação que teve o governador do Rio, Wilson Witzel, entre os alvos. A Operação Placebo apura desvio de verbas que deveriam ser usadas no combate à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro fez o comentário na saída do Palácio da Alvorada, durante conversa com apoiadores e rápida entrevista a jornalistas. Mais cedo, a Polícia Federal deflagrou a operação na qual não foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Foram cumpridos. O presidente ouviu de um apoiador que a coisa está preta lá pelo Palácio das Laranjeiras, em referência à residência oficial do governador. Bolsonaro riu e apontou para a máscara preta que usava no momento. Um dos mandados foi cumprido no Palácio Laranjeiras e outro na casa de Witzel, no bairro do Grajaú. Witzel e sua mulher Helena foram alvos de mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, Bolsonaro foi perguntado por jornalistas sobre a operação. O presidente disse que o soube da placebo pela imprensa. Após a ação, Witzel negou qualquer participação em esquema de fraudes na saúde do Estado e declarou que está devidamente oficializada a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Questionado na entrevista sobre se a deputada Carla Zambelli soube com antecedência da operação, Bolsonaro disse: pergunta para ela. O deputado antecipou ontem, em entrevista à Rádio Gaúcha, que a Polícia Federal estava prestes a deflagrar operações contra desvios na área da saúde nos estados. Moraes determina quebra de sigilo de investigados e bloqueio de perfis na internet. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira a quebra de sigilos fiscal e bancário de suspeitos de financiar grupos de disseminação de fake news e ataques a instituições nas redes sociais. São alvos dos pedidos de quebra de sigilo os empresários Edgar Gomes Corona, Luciano Hang, o humorista Rei Bianchi e o militar Wilson Rodrigues Lima. As informações demandadas pelo STF se referem ao período entre julho de 2018 e abril de 2020.
Moraes preside um inquérito do Supremo que apura ataques à corte. Nesta quarta, foi deflagrada a operação da Polícia Federal para cumprir mandados judiciais contra empresários, blogueiros e parlamentares por suposta produção e disseminação de notícias falsas. Na decisão, Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos 17 investigados. A medida, diz o ministro, é necessária para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo de quebra da normalidade institucional e democrática. O pedido também inclui a apreensão de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados à disseminação das aludidas mensagens ofensivas e ameaçadoras. Alexandre de Moraes enviou um ofício para que redes sociais preservem o conteúdo das postagens de parlamentares citados na operação, como o de Carla Zambelli. A decisão manda expedição de ofício para que a rede social Twitter forneça a identificação dos seguintes usuários: @bolsoneias, @patriotas e @talkei1 no prazo de 5 dias. Desmentido pelo Twitter, Trump ameaça fechar redes sociais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou regulamentar ou fechar empresas de redes sociais nesta quarta-feira, um dia depois de o Twitter acrescentar pela primeira vez um alerta sobre alguns de seus tweets, o que levou leitores a verificarem a veracidade das afirmações dele. Sem apresentar nenhuma prova, Trump reiterou que as acusações de que essas plataformas têm viés político tweetando. Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais silenciam totalmente as vozes conservadoras. Nós as regulamentaremos fortemente ou as fecharemos, antes de permitirmos que isto sequer possa acontecer. Ele acrescentou: tomem jeito agora. Não foi possível contatar representantes do Twitter e do Facebook de imediato para obter os comentários sobre os tweets de Trump. Nos tweets publicados no início da manhã, o presidente republicano voltou a atacar os votos pelo correio. Trump publicou tweets semelhantes sobre o tópico na terça-feira, o que o levou o Twitter a acrescentar um alerta azul com uma exclamação debaixo dos tweets para avisar que as afirmações eram falsas e que foram desmentidas por verificadores de fatos. A mudança dramática da empresa de tecnologia, que endureceu suas diretrizes nos últimos anos devido a críticas segundo as quais sua abordagem passiva permitiu que a desinformação se alastrasse, levou Trump a acusá-la de interferir na eleição presidencial norte-americana deste ano. Fachin envia ao plenário do STF pedido da PGR para suspender inquérito das fake news. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quinta-feira encaminhar para análise do plenário da Corte o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender investigações do inquérito das fake news. O ministro também reiterou a indicação de preferência de julgamento da ação à presidência do STF, a quem caberá pautar a análise. O pedido foi formulado após a deflagração da operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, com a finalidade de executar mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas que teriam vínculo com ações de disseminação de notícias falsas e ameaças a ministros do Supremo. Aras disse que a Procuradoria-Geral da República foi surpreendida com as ações realizadas hoje sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal e disse que isso reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica ao inquérito, com a preservação das prerrogativas institucionais do Ministério Público de Garantias Fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais. Aras fez o pedido em uma ação do partido Rede que questiona o inquérito. O ministro Fachin é o relator dessa ação.
Fiz uma nota genérica e houve distorção, diz Heleno, sobre a apreensão de celular de Bolsonaro. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou nesta quinta-feira que a sua nota à nação brasileira, publicada na semana passada, sobre uma possível apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, era genérica e neutra e que houve uma distorção. Na frente do Palácio da Alvorada, Heleno disse que não citou nomes na nota. Na sexta-feira, de forma procedimental, Celso de Mello, decano do STF, encaminhou para a análise da Procuradoria-Geral da República notícias crime apresentadas por partidos políticos à Corte. Nas notícias crime, os partidos pedem, entre outras providências, a apreensão do celular do presidente. Na nota, o ministro alertou autoridades para consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional caso o telefone de Bolsonaro fosse entregue para análise. O ministro pediu ainda equilíbrio, harmonia e bom senso na relação entre os poderes públicos. Vamos manter o equilíbrio entre os poderes, limitar as decisões, as atribuições dos respectivos poderes. É isso que está se pleiteando. Segundo o ministro, uma possibilidade de intervenção militar não resolve nada e só existe na cabeça da imprensa. Não houve esse pensamento de intervenção nem da parte do presidente, nem dos ministros, disse. Heleno reforçou ainda que ninguém está prevendo golpe, nada disso. Questionado sobre pedidos de intervenção em manifestações pró-governo, Heleno defendeu que os atos são livres, espontâneos e permitidos. Não se justifica que a maior autoridade do país tenha seu telefone celular apreendido a troco de coisas que não têm o menor sintoma de crime. Bolsonaro tem reprovação de 43% e aprovação de 33%, diz Datafolha. Pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira mostra os seguintes percentuais de aprovação e reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira mostra os seguintes percentuais de aprovação e reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ótimo ou bom, 33%. Regular, 22%. Ruim ou péssimo, 43%. Não sabe, não respondeu, 2%. O levantamento ouviu 2.069 pessoas maiores de idade na segunda-feira e na terça-feira. As entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi feita em meio à crise da pandemia do novo coronavírus, poucos dias após a divulgação pelo STF do vídeo de reunião ministerial de 22 de abril. A gravação faz parte do inquérito que investiga suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. A reprovação de 43% dos entrevistados é o valor mais baixo segundo os levantamentos da Datafolha feitos desde o início do mandato de Bolsonaro. Na pesquisa anterior do Datafolha, feita em 27 de abril e divulgada no dia seguinte, os resultados foram, segundo a Folha, ótimo ou bom, 33%, regular, 26%, ruim ou péssimo, 38%, não sabe, não respondeu, 3%. O levantamento do Datafolha no início de abril, feito entre os dias 1º e 3, mostrava um cenário parecido com o último, mas a reprovação do presidente era maior. Ótimo ou bom, 33%. Regular, 25%. Ruim ou péssimo, 39%. Não sabe ou não respondeu, 2%. Trump rompe com a OMS e acusa a China de ser responsável pelo sofrimento no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está encerrando relações com a Organização Mundial da Saúde e que vai realocar financiamento antes destinado ao órgão a outras iniciativas. Para Trump, a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus causador da Covid-19.
O rompimento vem em meio a uma série de desentendimentos entre o organismo e os Estados Unidos. Em abril, Trump anunciou a suspensão da verba à entidade, mas ainda não havia terminado as relações como ocorreu nesta sexta. Trump também acusou a China de estar à frente das decisões da OMS, mesmo que Pequim financiasse menos o organismo do que os Estados Unidos, algo que vem sendo criticado pelo presidente desde o início da pandemia. O governo dos Estados Unidos ainda estuda expulsar milhares de estudantes chineses de universidades norte-americanas. Segundo o presidente, a medida serviria para evitar espionagem. As declarações foram dadas após o número de mortos por Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassar a marca de 100 mil, o primeiro país a atingir esse total. Mesmo assim, Trump vem pedindo a reabertura da economia nos Estados Unidos. Na coletiva, Trump também disse que tomaria medidas, incluindo sanções à China e a apoiadores do governo chinês, pelo avanço das leis de Pequim que minam a autonomia de Hong Kong. Por isso, o presidente dos Estados Unidos disse que começaria a eliminar isenções que dão a Hong Kong um tratamento especial. Nesta semana, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo anunciou que retiraria esse status especial de Hong Kong dado pelos Estados Unidos em 97, quando a China recebeu o controle parcial do território antes pertencente ao Reino Unido. O endurecimento da China em Hong Kong gerou uma série de novos protestos no território que já vinha passando por manifestações desde o ano passado, quando Pequim apertou o cerco a dissidentes do regime. Procuradores reagem e temem desgaste da PGR com a especulação do nome de Aras para o STF. A fala do presidente Jair Bolsonaro de que o PGR Augusto Aras é cotado para uma eventual vaga de ministro do STF causou forte reação em todos os setores do Ministério Público Federal. Procuradores e subprocuradores ouvidos pelo blog do Camarote temem que esse movimento de Bolsonaro cause forte desgaste para a imagem da instituição. Há uma espécie de rebelião na Procuradoria-Geral da República da relação mantida por Aras com Bolsonaro, no momento em que ele é responsável por investigações que atingem o presidente. Na segunda-feira, já tinha causado forte desconforto o fato de o presidente ter se convidado para ir pessoalmente encontrar Aras na sede da PGR. Já há um movimento entre procuradores para pressionar a mudança na legislação para instituir a obrigatoriedade da lista tríplice para a escolha do PGR. Atualmente, a lista é apenas uma tradição. Já no Congresso, há uma discussão sobre o fim da recondução do PGR e uma espécie de quarentena depois do mandato para poder ser indicado para outro cargo, como para ministro do STF. Nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo por uma rede social, Bolsonaro afirmou que Aras pode ser um nome forte para assumir uma vaga no STF. Para isso, segundo Bolsonaro, seria preciso que uma terceira vaga fosse aberta. Até o fim do atual mandato presidencial, em 2022, 2 ministros se aposentarão por idade, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. O presidente diz que Aras não está cotado para essas vagas. Brasil terá mais de 125 mil mortes por Covid-19 até o começo de agosto, de acordo com projeção de Universidade dos Estados Unidos. O Brasil deve seguir o exemplo de Wuhan, na China, e o da Itália, Espanha e Nova York e impor ordens e medidas para tomar controle de uma epidemia que está crescendo rapidamente e reduzir a transmissão do coronavírus, disse Christopher Murray, diretor do IHME. Sem essas medidas, o modelo do Instituto mostra que o volume de mortes deve seguir em alta até o meio de julho. Haverá falta de infraestrutura hospitalar também, disse ele. O Instituto fez projeções por estados brasileiros até o dia 4 de agosto.
Acompanhe. São Paulo, 32.043. Rio de Janeiro, 25.755. Pernambuco, 13.946. Ceará, 15.154. Maranhão, 3.625. Bahia, 5.848. Amazonas, 3.194. Paraná, 626. Pará, 13.524. Espírito Santo, 2.853. Minas Gerais, 2.371. Alagoas, 1.788. Rio Grande do Sul, 1.165. Paraíba, 1.142. Goiás, 893. Amapá, 529. Rio Grande do Norte, 492. Santa Catarina, 464. Acre, 422. Murra afirma que a previsão do IHME captura efeitos das regras de distanciamento social, tendências de mobilidade e capacidade de testes. As projeções mudam de acordo com alterações nessas políticas. O modelo será atualizado com regularidade à medida que novos dados sobre hospitalização, mortes, testes e mobilidade forem divulgados de acordo com a nota. A diretora-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, Carissa Etienne, citou nesta terça-feira uma projeção de 88,3 mil mortes por Covid-19 no Brasil até o dia 4 de agosto. Modelos têm limitações, alertou Etienne. Eles são primariamente ferramentas para prever cenários em situações complexas. Eles nunca devem ser levados em conta literalmente. Situações podem ser alteradas baseadas na resposta em particular em qualquer país. São Paulo. Dória anuncia a retomada consciente a partir de 1º de junho. O governador João Dória anunciou nesta quarta-feira o que chamou de retomada consciente da economia no estado de São Paulo, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, na zona sul da capital. Conforme já havia sido mencionado, a flexibilização ocorrerá da forma gradual e heterogênea, de acordo com a evolução da pandemia em cada região. Dória agradeceu aos moradores do estado que aderiram ao isolamento social e afirmou que 65 mil vidas serão salvas no estado pela quarentena. Segundo Dória, a pandemia teve forte impacto na economia do estado e, mesmo assim, foi mantida 74% das atividades em funcionamento. O plano da chamada retomada consciente, disse o governador, será realizado em 5 fases. Fase 1. Alerta máximo. Fase de contaminação, com liberação apenas para serviços essenciais, que é o que nós estamos vivendo agora. Fase 2. Controle. Fase de atenção, com eventuais liberações. Fase 3. Flexibilização. Fase controlada, com maior liberação de atividades. Fase 4. Abertura parcial. Fase decrescente, com menores restrições. Fase 5. Normal controlado. Data de controle da doença. Liberação de todas as atividades com protocolos. Um dos critérios para a definição das fases no estado de São Paulo, a taxa de isolamento social considerada ideal pelo governo é de 70% e a mínima de 55%. O número leva em conta a capacidade do sistema de saúde de atender doentes com Covid-19. O índice mais alto alcançado em todo o estado foi de 59%, atingido nos dias 29 de março, 5, 12 e 19 de abril e 3 de maio, um domingo de feriadão. A última tentativa de ampliar o isolamento foi a antecipação de feriados. Foram antecipados os de Corpus Christi, do Dia da Consciência Negra e de 9 de julho, criando entre os dias 20 a 25 de maio um novo feriadão. A adesão ao isolamento aumentou e chegou a 57% no domingo e de 53% no sábado e na segunda, 25%. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá.